Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um review, e um review de uma obra que eu tenho há um tempo, já praticamente aí 7 anos, e foi um curso que eu fiz, né, de apologética, mas vocês encontram aí para comprar de forma separada. Só pesquisar aí no Mercado Livre, no Google, vocês vão encontrar. É o curso apologético em defesa da fé, da Faculdade Teológica Bethesda, mas ela foi publicada pela editora Ridel. Gente, é uma obra muito legal. Então, olha só, aqui tem algumas informações da própria editora, né? Talvez vocês encontram lá no site da editora. E a gente tem mais de 840 páginas, aliás, 840 páginas, né? Aqui tem o autor, é o Paulo Sérgio Batista. Inclusive ele é pastor titular da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos. E esse material ele é bem didático. Por quê? Porque ele é um curso apologético. Então, além de você ter o conteúdo apologético, você tem aqui questões para te ajudar ainda mais na fixação e no aprendizado do conteúdo. Por isso que é um curso, para você aprender mesmo, para você saber defender a sua fé. Então a gente vai mostrar aqui o conteúdo nesse review. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. E na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros para você se inscrever. Bom, é capa brochura, como vocês já percebem. Aqui a gente tem uma folha de rosto, segunda folha de rosto, a ficha catalográfica da obra, um prefácio, a metodologia, aí tem aqui a confissão doutrinária da Faculdade Teológica Bethesda, né? Matrícula, questão, aí são as questões do curso mesmo, né? Então tem aqui, muito interessante, certificado, informações do curso mesmo, né? E agora a gente tem os temas que são trabalhados, e é interessante porque esses temas aqui, eles são ligados a diversos assuntos com relação à apologética. Gente, eu aprendi muita coisa nesse material. Ele tem muita coisa, tem muita informação. Então aqui você já percebe que tem algumas definições, algumas coisas importantes. Tabela de símbolos e pensamentos, né, filosóficos e religiosos aí. Então quando vocês encontrarem determinados símbolos no material, vocês já vão saber. Então tem as seções temáticas. Então, por exemplo, você quer estudar sobre a Trindade, página 410. Então, essas sessões aqui são interessantes para você aprender e você ter, assim, um manual de temas teológicos que são trabalhados aqui, sempre no viés apologético, tá bom? Então, aqui a gente já vai entrar, olha só. Além desses temas teológicos, a gente tem outros temas também. Então, aqui é um sumário de tudo que é trabalhado no material. Então, a gente tem, por exemplo, Adão e Eva, adorar a alma de Cristo. Todos esses temas aqui apologéticos. Olha só, arrebatamento, arrependimento, batismo, maldição hereditária. Tem muita coisa, né? Em ordem alfabética. E aí a gente tem aqui no final outras coisas também sobre ética, ciência, apologética científica, misticismo, comportamento e diversos. Então, primeiro aqui a parte introdutória sobre a questão das cosmovisões. E aí nós temos as questões para você fazer e ter lá registrado. Além disso, a gente tem aqui a prova, né? Que é em múltipla escolha, né? Mas para te ajudar ainda mais na compreensão. Então, panorama de crenças e religiões, cosmovisões. Então aqui a gente tem gráficos trabalhando a questão das religiões em todo o mundo. E sempre tem aqui a prova e as perguntas para você estar fazendo. Então tem muito conteúdo, são muitos capítulos. Então essa primeira parte aqui ela é importante porque vai trabalhar o que é seita, o que não é seita, pseudo-cristãs, definindo seitas. São informações bem rápidas, não é aquele material que vai ser tão exaustivo, né? E sempre finaliza com um questionário para você estar fazendo. Então aqui, por exemplo, as características, né,
de seitas, heresias, etc. Né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu até coloquei aqui algumas seitas, né? Características fundamentais, o que eles fazem para atrair as pessoas. Então é um estudo, as primeiras páginas vão trabalhar essa questão. Aí nós entramos, após essa parte introdutória, 77 páginas, a gente vai entrar em temas teológicos que vão trabalhar essa questão, aliás, a parte apologética dentro de questões teológicas. Então, por exemplo, Adão e Eva sempre traz aqui uma definição e sempre com algumas perguntas, olha só, muito importantes para você estar fixando e para você estar conhecendo o conteúdo. Então a gente tem, por exemplo, o próximo capítulo vai trabalhar a alma, a definição. Ele sempre aborda, né, pensamentos errôneos com relação à alma, e ele vai sempre aqui em passagens bíblicas, mas aí ele sempre fundamenta qual é a linha de pensamento correta. Tá? Em todos os temas, como vocês viram lá no índice, por exemplo, a questão do anticristo, ele também vai trabalhar, a questão dos apóstolos. E os capítulos, pessoal, muitas das vezes são bem curtinhos, mas são muito profundos para você estar conhecendo. É um curso de apologética, né? Um curso básico de apologética, para você ter assim base para defender a sua fé de uma forma bíblica. Então, saindo aqui da letra A, a gente tem batismo. O batismo é essencial para a salvação, pois somente por meio dele podemos ser salvos. Então aqui tem uma explicação sobre isso. O texto de Atos 2,32 declara que o batismo é para remissão de pecados, portanto o batismo salva. Tem aqui a explicação, né, com relação a isso, fazendo uma defesa, né, perguntas assim bem assim interessantes, e abaixo ele traz a verdade bíblica sobre isso, se isso é verdade ou não, tá? Aí as perguntas aqui para verificação de aprendizado, e a gente tem aqui a prova, né? Múltipla escolha. Então aqui, por exemplo, nesse próximo capítulo a gente tem um estudo sobre a Bíblia, um estudo apologético, né? Por que a Bíblia usada pelos evangélicos é diferente da Bíblia católica? Por que excluir os apócrifos da Bíblia evangélica? Né? Por que deveríamos recusar a canonicidade dos apócrifos? São perguntas e respostas com relação a isso. É um capítulo bem exaustivo. Os evangelhos foram escritos somente no século II como fruto da criatividade das primeiras comunidades cristãs existentes. Será que isso é verdade? Ele vai explicar. Tá? É uma letra, não é tão grande, né? Por ser um curso. Então, gente, tem muito conteúdo. Vocês viram lá no índice. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Ele vai trabalhar dessa forma, como eu mostrei para vocês. Falsos profetas, que na página 282, lá nos índices, vocês encontram todo esse conteúdo. Por exemplo, quando ele vai trabalhar uma linha de pensamento de uma seita, de uma religião pseudo-cristã, uma religião que não seja ligada ao cristianismo, ele coloca, lembra dos ícones, dos símbolos. Então aqui os testemunhos de Jeová, que usam argumentação com base em uma passagem bíblica. Aqui também os adventistas. Aqui a gente tem os mormons. Então é um material muito bom. Aqui nesse próximo capítulo vai trabalhar sobre fé, sempre com a definição, e aí ele vai trazendo o conteúdo. Um capítulo muito importante também é esse aqui sobre maldição hereditária. Lembrando, pessoal, que cada capítulo vocês encontram no índice que eu mostrei aqui no começo. Além do índice dos temas, a gente tem aqui também o índice do conteúdo, né? Por exemplo, página 386, maldição hereditária. Está aqui, ó, 386 aqui na tabela, nas seções temáticas de teologia. Então, aqui a gente tem a definição, e aí vai explicar se a maldição hereditária é bíblica ou não é, de uma forma muito importante, trazendo alguns pontos. Não é um capítulo muito longo, mas a gente tem algumas perguntas aqui para você estar trabalhando. Essa parte também é importante, a morte. Então, o que ocorre por ocasião da morte segundo a Bíblia? Na morte existe recordação da vida terrena? E responde, por que morremos? Tem a resposta. O dia de nossa morte está predeterminado por Deus? Por que os bebês morrem se são inocentes? Então são perguntas que muitas das vezes nós já fizemos, né?
e aqui a gente encontra a resposta. Aqui a gente tem a oração, que é outro tema que é trabalhado. Pecado, muito importante também. Vai trabalhar sobre o pecado, sempre dentro de perguntas que instigam a questão da visão apologética para defender a linha de pensamento ortodoxa, que é a linha que esse material segue. E aqui sempre traz, por exemplo, aqui tem o catolicismo. Então é um material muito bom, eu gostei, me ajudou muito. Foi o primeiro material que eu tive contato com relação à apologética. Esse material eu tive contato com ele em 2014. Então foi o primeiro material que eu tive contato, me ajudou muito a solidificar ainda mais a minha fé. Então, por exemplo, aqui tem Volta de Cristo, a gente tem sobre aborto. São temas importantes que são trabalhados. A questão da guerra, como um cristão pode participar de uma guerra se a Bíblia proíbe o assassinato. Tem um ponto aqui importante. Sangue. Então, qual o valor simbólico de sangue para Deus? É permitido ao cristão alimentar de sangue? Então aqui tem uma explicação sobre isso, em passagens do Antigo e Novo Testamento. Existe algum procedimento que substitua a transfusão de sangue? A Bíblia proíbe a transfusão de sangue, né? Como alguns pregam por aí, igual por exemplo, a gente tem aqui Testemunho de Jeová, né? Então, tem muita coisa importante aqui. A gente chega na última parte, são 3 partes, né? A parte introdutória, a parte de teologia e a parte ligada à ciência. Então, aqui a gente vai ter assuntos ligados à ciência a partir de agora, né? Evolução, raça humana, pontos importantes, dilúvio, e ele vai trabalhar da mesma forma, a questão dos milagres. A gente tem aqui a questão do misticismo também, astrologia, o espiritismo, tem aqui também uma parte sobre o espiritismo, e são coisas assim bem interessantes, porque colocam perguntas e vão trabalhando temas de acordo com as perguntas, citando algumas referências também, né? Questão de OVNIs, reencarnação. Então tem muito conteúdo, gente, para você estar estudando. São informações, olha só, essa parte aqui é muito importante, porque vai trabalhar a questão do comportamento. Então aqui a gente tem um estudo sobre o homossexualismo. Algumas pessoas nascem homossexuais, tem uma explicação. 10% da população mundial é homossexual. Os homossexuais é uma questão de opção. O homossexualismo é uma questão de opção sexual. E aqui tem uma explicação cristã com relação a isso. A Bíblia de fato condena o homossexualismo ou é apenas uma questão de interpretação errada de pessoas extremamente conservadoras? Tem uma explicação com relação a isso. Aqui vai trabalhar também a questão do casamento, também é um pouco ligado a isso também. Divórcio, à luz das escrituras. E aí temas diversos, né? Como por exemplo aniversário, se a Bíblia proíbe celebrações de aniversário ou não. Questão da confissão. Então muitos temas que eu assim não vi em material nenhum. São temas bem do nosso contexto, porque é um material que foi feito no Brasil por brasileiros. Então é um material também que tem esse olhar cultural, né? Realidades dos brasileiros que nós vivemos, né? Então é um material muito top. A questão do sábado tem aqui um estudo muito top também. Então é um material que eu uso até hoje para minhas consultas, mesmo depois de ter feito o curso. Eu utilizo nos meus estudos, nas consultas. Aí ele finaliza com uma bibliografia, perdão. Então, este é o curso Apologético em Defesa da Fé da editora Ridel, em parceria com a Faculdade Teológica Bethesda. É um material que eu fiz esse curso, me ajudou muito, continua me ajudando a encontrar respostas rápidas, precisas e bíblicas de temas ligados aí à Bíblia, tá bom? Respostas apologéticas de temas ligados à Bíblia. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.